Se você olhou o título aí que eu coloquei para a gente iniciar, você deve ter observado aí que eu coloquei do deserto para a glória, do deserto para a glória, né? Passar por deserto não é fácil, né? Passar pelo deserto é uma situação difícil, um tanto quanto complicada. Muitas pessoas, muitas vezes, se desesperam quando sentem que estão entrando em um deserto, quando sentem que vão passar por um deserto ou que estão passando por um deserto, né? Só que a palavra de Deus nos ensina que o deserto não é um lugar para ser temido, ok? O deserto é um local, um lugar, um tempo, né? Uma fase em que nós somos muitas vezes levados pelo próprio Deus até Ele, para que a gente possa passar por ele e passando pelo deserto e aprendendo algumas coisas, se capacitando, se fortalecendo, né? E a saída do deserto é uma saída de glória, né? Eu dei uma olhadinha no dicionário, glória, né? Ela está ligada à honra, né? A algo que nós fazemos que gera um destaque, né? Que gera uma notoriedade, né? Então a glória, é claro que nós não fazemos e nem devemos fazer nada com a intenção de obter glória, né? Toda a glória seja dada a Deus por tudo, né? Porém, a palavra de Deus diz que ao decorrer daquilo que nós fazemos e conforme nós fazemos coisas relevantes e aceitáveis a Deus, Ele nos dá a glória. Então, que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. Por isso eu coloquei do deserto para a glória, né? Que nós possamos sim passar pelo deserto, que nós possamos passar bem pelo deserto, como nós vamos ver um pouco hoje, tá? E que nós possamos então sermos revestidos da glória do Senhor, né? Que nós possamos passar por esse deserto rumo à glória. Amém? Primeiramente, a glória que o Senhor nos concede aqui, né? E futuramente, né? A glória a qual nos espera, a glória do Senhor, o céu. Amém? Vamos abrir a palavra, livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, para nós podermos aprender um pouquinho a respeito disso, a respeito do deserto. Bom, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conhecia, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Bom, aqui nós temos um texto de Deuteronômio, e esse texto, como vocês podem perceber, talvez essa última parte do texto nos lembra um outro texto, né? Que eu vou ler agora, mas a gente só vai ir para esse texto daqui a pouco, tá? Que está lá em Mateus, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículo 4 também, Mateus capítulo 4, versículo 4,
Se vocês, vamos ler primeiro, aí eu vou dizer algo aqui. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se vocês se lembram, né, eu sempre dou uma dica, né, dou um alerta, uma dica para todo mundo que vai ler a Bíblia, né? Eu sempre falo o seguinte: todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e aparecer assim, está escrito, né? Alguém dizendo porque está escrito, ou como já estava escrito, como foi escrito, né? Todas as vezes que alguém dizer isso, significa que aquilo está escrito na Bíblia em algum outro texto anterior, né? E aqui Jesus está citando o que foi dito aqui no livro de Deuteronômio, né? Jesus está falando como está escrito, né? Ou no caso aqui, está escrito nessa versão: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Cristo está se referindo a esse texto de Deuteronômio, né? Aonde aqui nós vemos escrito, né? Ele está dizendo para que aquele povo que está para conquistar a terra, né? Que está pronto a conquistar a terra, né? Que eles possam se lembrar de tudo aquilo que eles passaram, aonde? No deserto. Que eles pudessem se lembrar de tudo aquilo que eles passaram no deserto. E aí ele fala algumas coisas pelas quais eles passaram e algumas coisas pelas quais Deus estava querendo investigar o seu povo, ver o seu povo durante esse período de deserto. E eu destaquei aqui no texto algumas coisas que eu queria falar para você. Em primeiro lugar, né? E a gente vai ver que tem mais ligação entre esse texto e o texto de Jesus lá, porque quem se lembra, esse texto que eu li é justamente quando Jesus está no deserto, ok? Então já temos mais ligações aí. Jesus está citando lá para Satanás, ele está respondendo Satanás que está tentando ele, né, lá no período que Jesus estava no deserto, e ele está citando um texto de outro período de deserto, né? Então Cristo está fazendo uma ligação, está fazendo uma ligação aqui do período dele de deserto com o período que o povo passou no deserto, tá? Retomando o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que ele diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o povo estava no deserto? Sim, mas o que ele está dizendo? Que como eles caminharam no deserto? Guiados por Deus. É claro, a gente sabe que o povo algumas vezes se perdeu. Nós sabemos que o povo algumas vezes se desviou, né? Mas em geral, né, através do seu líder, né, Moisés, o povo estava sendo guiado por Deus, né? E aqui ele está dizendo justamente isso, né? Pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Então estou deixando claro, vocês estavam no deserto, mas vocês estavam sendo guiados por Deus. Então a primeira coisa que a gente já pode entender de um deserto, de um período de deserto, mesmo que nós estejamos no deserto, ou ainda que estejamos no deserto, o Senhor está nos guiando. O Senhor está nos guiando, desde que, é claro, nós estejamos sendo guiados pela sua palavra. Você vai perceber que essa questão da palavra é um ponto chave nessa mensagem, nessa ministração. A palavra, tá? A palavra de Deus. E nós sabemos que o povo era guiado por Deus através da sua palavra, que era intermediada pelo seu líder Moisés. Então Moisés recebia a palavra de Deus e Moisés transmitia a palavra de Deus para o povo. Moisés era o líder do povo, então ele recebia de Deus e transmitia para o povo. Então, durante todos esses 40 anos,
segundo a palavra, Deus os guiou durante esses 40 anos no deserto. E aí ele vai começar a citar algumas coisas, né? A primeira coisa que ele vai citar, continuando o versículo 2, ele diz assim, que o Senhor os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Novamente, vamos bater naquele ponto, humilhar não no sentido de fazer com que as pessoas sejam humilhadas, pisoteadas, né? Humilhar no sentido de vocês precisam voltar a ter humildade, vocês precisam ser humildes, né? Existe um texto também de Moisés onde ele vai dizer que o povo é um povo difícil, Deus falando com Moisés, dizendo que o povo é um povo de dura cerviz, né? Inclusive Deus está falando para Moisés naquele texto que ele vai deixar eles irem sozinhos, que ele não vai acompanhar. Eu vou mandar anjos para caminhar com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. Então, o povo o quê? Um povo que não é humilde, ou seja, que não se humilha perante o seu Deus. Então, um dos objetivos de Deus fazer com que o povo permanecesse no deserto, né? Passasse por esse período de deserto, é para que o povo trabalhasse a questão da humildade, né? Que eles fossem humildes perante o Senhor, que se humilhassem perante o Senhor. Ou seja, quando eu me humilho perante o Senhor, eu estou reconhecendo o senhorio de Deus, eu estou reconhecendo que Ele é maior do que eu, né? E que Ele é que comanda, é Ele que manda, né? A segunda coisa que ele coloca aqui, continuando o texto, diz assim, para pôr vocês à prova. Então, olha, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Então, o deserto também é lugar de sermos provados, né? E como diria nossas professoras lá no ensino fundamental, vocês fazem prova para serem aprovados, né? Então, nós damos prova para vocês para que vocês possam ser aprovados. Ninguém quer que ninguém seja reprovado. Então, Deus nos coloca à prova justamente porque Ele quer nos aprovar, né? Então, mas Ele precisa ver o nosso coração. Ele precisa ver as nossas atitudes, Ele precisa ver o nosso caminhar, como nós vamos desenvolver o nosso caminhar. Então, aquele povo foi levado para o deserto para que se humilhasse ao Senhor, ou seja, reconhecesse a autoridade e reconhecesse o senhorio de Deus. O povo foi colocado no deserto para que fosse colocado à prova, né? Ou seja, para que o povo fosse provado, né? Se realmente esse povo poderia alcançar as promessas de Deus. E isso é um ponto que eu preciso marcar, né? Todo o povo de Deus, ele vive debaixo de promessas, né? A palavra de Deus, essa palavra aqui, ela é recheada, ela é repleta de promessas, né? Mas para que eu possa receber as promessas pelas quais eu vivo, né? E Deus coloca sobre as minhas vidas, sobre as nossas vidas, eu preciso ser provado, né? Sendo provado e aprovado, né? Eu tenho então direito de recebê-las, né? Quem concede esse direito, diga-se de passagem, não sou eu mesmo, não é meu mérito, mas sim mérito do Senhor, ok? Eu, debaixo da obediência da palavra, né? Eu então entro no direito de receber as promessas de Deus, promessas que Ele mesmo faz para nós. Então, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, ou seja, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos ser provados, continuando, para saber o que está no coração de vocês. Então, mas Deus não conhece o coração? Sim, Ele conhece, mas Ele quer ver como o nosso coração vai se refletir em atitudes, né? Talvez você já tenha visto pessoas que questionam algumas ordenanças de Deus, né? Então, algumas pessoas questionam, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo?
E aí a gente, né, muitas pessoas me procuram, muitas vezes em conversas rápidas assim, em algum lugar, ou mesmo no escritório, e chegam ali, eu queria fazer isso, né, mas não pode. Eu falo assim, ó, segundo a palavra de Deus, não pode, né? Mas Deus não vai olhar o meu coração? Eu falei, exatamente, é exatamente esse o ponto, né? Muitas pessoas querem dizer que podem fazer qualquer coisa desde que o coração delas esteja com Deus, mas aí é que está o problema. Deus disse que algumas coisas nós não poderíamos fazer e que outras coisas nós teríamos que fazer. Quando nós desobedecemos a Deus, não adianta eu querer dizer que a minha intenção era boa ou que o meu coração está com Deus. No momento em que eu estou desobedecendo, eu já estou demonstrando o interesse do meu coração. Então não adianta dizer que algo que eu fiz, não, isso não reflete no meu relacionamento com Deus, porque o meu coração está em paz, ou o meu coração está com Deus, né? Se é algo que a palavra diz que eu devo ou que eu não devo fazer, né, e o meu coração se inclina de uma forma diferente, eu já estou em desobediência, né? Então é claro que o Senhor não vai aprovar, né? E aqui ele diz que muitas vezes nós somos colocados em situação de deserto para ver, para saber o que estava em nosso coração. Então a gente vai se descobrindo, né? Como eu já falei nesses tempos aí de coronavírus, né? De quarentena, muitas pessoas estão revelando o seu caráter, estão revelando a sua índole, né? Assim como a gente pode ver em ditados populares que dizem que se você der dinheiro para alguém, vai revelar a índole da pessoa. Se você existe um ditado que diz: se você quer mesmo conhecer alguém, dê poder para ela e você vai conhecer, porque vai revelar o interior do coração, né? Vai revelar o interior da pessoa, vai revelar de fato os desejos do coração da pessoa. Não é que ela foi transformada pelo dinheiro ou transformada pelo poder, né? O dinheiro e o poder revelaram aquilo que ela já era, né? E acabam então revelando o que? O coração da pessoa. Então diz aqui, ó, para saber o que estava no coração de vocês. Então foram levados para lá para que Deus pudesse saber o que estava no coração de vocês. E muitas vezes nós somos colocados em situações justamente para que Deus veja, deixa eu ver o que está dentro do seu coração, deixa eu ver o seu coração, através do que? Das suas atitudes. Eu vou te provar e eu vou te analisar pelo aquilo que você mesma vai demonstrar para mim, né? As suas atitudes vão demonstrar os desejos e os anseios do seu coração. Então não adianta dizer que eu faço uma coisa, mas que o meu coração está inclinado de uma outra forma, porque quando eu faço uma coisa, o meu coração desejou primeiro. O meu coração desejou primeiro. E se Deus disse que não é para fazer, então automaticamente eu vou estar sim em desobediência ao Senhor. Então muitas vezes nós somos colocados nessa situação de deserto, para que nós possamos tratar essas coisas na nossa vida. Não é simplesmente para nos expor, ok? Mas para que nós possamos nos tratar. A primeira exposição vem para nós mesmos, né? Então um exemplo, né? Eu confinado, eu começo a me descobrir mais, né? Aliás, vocês devem lembrar que eu estou confinado há mais tempo que todo mundo, porque 15 dias antes da quarentena eu peguei dengue, né? Então eu já estava em isolamento, vamos dizer assim. Na verdade eu estava em recuperação, né? Pela dengue 2 semanas antes. Então, como a Glócia falou, a Glócia estava comentando hoje comigo, ela falou assim, para a maioria são 3 semanas sem culto, sem ir para a igreja, né? Sem estar ali todos juntos. Para nós são 5 semanas, porque eu já estava 2 semanas antes, infelizmente, acamado por causa da dengue, né? Mas, e isso vai fazendo a gente
refletir sobre a nossa vida, refletir sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo e fazendo, né? E como a gente pode perceber, né? A gente muitas vezes é colocado em situações que nos fazem parar, né? Nos fazem parar tudo para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem produzido, né? Então eu acredito que Deus muitas vezes nos faz parar, e como a gente não para por si só, né? Como a gente não simplesmente chega e fala assim, vou parar tudo por enquanto, né? Então Deus vai fazer a gente parar de algum jeito, né? De algum jeito Ele vai fazer a gente parar, e esse fazer parar vai fazendo com que a gente reflita sobre a nossa própria vida. Então, em primeiro lugar, Deus vai revelar para nós mesmos quem nós somos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo através de sermos guiados por Ele, né? Então, e para finalizar, o versículo 2, ele diz assim, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então, olha lá, lembre-se o versículo 2 inteiro, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que está no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos, né? Então, eu até estava, hoje, eu estava conversando com uma pessoa me ligou, e eu acabei falando uma coisa assim, a respeito da internet, né, das redes sociais. A gente critica bastante as redes sociais, mas não em si pela própria rede, mas sim o uso, né, da rede, né? Eu mesmo, todas as vezes que vieram me perguntar a respeito de rede social, eu falo assim, não tem problema ter, desde que você saiba usar. Se você usar bem, vai ser bênção para você. Se você não souber usar, é melhor não usar, né? Como o texto bíblico diz, né? Se os teus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancar eles fora, né? Do que você perder a tua salvação, né? Então, se a rede social ela não te ajuda, ela não te faz um bem, é melhor que você elimine. E não só a rede social, como qualquer outra coisa, né? Se ela tem te desviado do caminho de excelência, do caminho de santificação, do caminho de consagração, é melhor que você exclua da sua vida, né? Mas eu estava dizendo o seguinte para essa pessoa, né? Que como que nós faríamos hoje se nós não as tivéssemos, né? Se nós não tivéssemos as redes sociais, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Seria difícil, né? É claro que nós somos muito adaptáveis, né? Nesse momento nós estamos adaptados, né? Estamos nos adaptando ao que está acontecendo. Mas eu fiquei pensando, e se nós não tivéssemos, por exemplo, agora a rede social em que nós estamos fazendo esse culto ao vivo? O que nós faríamos? Seria difícil, né? Nós teríamos que voltar a algo mais antigo, que na verdade não é antigo, deveria ser atual, que é o culto doméstico, né? Mas eu fiz uma pergunta para essa pessoa que eu estava conversando, e eu faço essa pergunta agora para você, até se você quiser comentar, eu vou dar uma olhadinha aqui. Se nós não tivéssemos como fazer culto, nem assim do jeito que nós estamos fazendo agora, se nós não tivéssemos como fazer culto, será que todos nós estaríamos fazendo culto no nosso lar, com a nossa família? Será que nós estaríamos cultivando isso no nosso lar, né? Já que não dá para ir para a igreja, nós vamos fazer o culto em casa, porque afinal de contas nós somos a igreja, né? A igreja não tem como se reunir lá no templo físico, mas a igreja está aqui em casa, né? Nossa família é nossa primeira igreja. Será que nós cultivaríamos isso? Será que nós estaríamos fazendo isso hoje? Ou será que Deus permitiu que nós tivéssemos a internet e as redes sociais hoje, porque Ele sabia que provavelmente nós não seguiríamos os seus mandamentos, como a gente leu aqui no final do versículo 2, né? Se vocês guardariam os seus mandamentos, ou seja, será que
da forma com que nós estamos vivendo atualmente, agora, será que nós estamos todos, né, distante dos olhos, né, distante dos olhos muitas vezes da sociedade, distante dos olhos dos nossos líderes, distante dos olhos dos nossos pastores, enfim, distante dos olhos das outras pessoas, né? Será que nós estamos guardando a nossa vida e guardando os mandamentos de Deus, né, da mesma forma que nós estamos vivendo hoje e da forma que nós estávamos vivendo antes, né? Versículo 3. Isso aí é para nós podermos pensar, né? Versículo 3: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, né? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Amém? Eu vou pular lá para Mateus capítulo 4, né? Mateus capítulo 4, se você quiser acompanhar aí comigo, na verdade eu vou pegar o finalzinho do 3, versículo 16 e 17 do capítulo 3, só para a gente poder contextualizar. Diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Muito bom. Muito bom esse texto. Jesus acabou de ser batizado, né, por João Batista, e Jesus, ele então recebe o Espírito Santo, né? Ele é batizado e ele recebe o Espírito Santo. E aí vem uma perguntinha para cada um de nós, né? Todos nós ansiamos sermos cheios, né? Sermos revestidos pelo Espírito Santo. E eu queria fazer uma pergunta para você, se você puder, você responde aí agora, tá? O que você faria se você fosse cheio do Espírito Santo hoje? Né? Se o Espírito Santo, assim como nós vemos agora, se o Espírito Santo descesse sobre a sua vida e revestisse a sua vida do Espírito, né? Do Espírito do Senhor, se você fosse cheio do Espírito do Senhor, o que você faria? Porque muitos de nós, ou todos nós, queremos ser cheios do Espírito, ok, nós queremos, mas para quê? O que nós faríamos com isso, né? Talvez, o que viria à mente de nós seria: nossa, se Deus enchesse a minha vida com o Espírito Santo agora, eu ia sair fazendo de tudo, né? Eu ia sair, nossa, eu ia fazer coisas que eu nunca fiz na vida, né? Eu ia fazer coisas que eu nunca fiz na vida, nem consigo imaginar a quantidade de coisas que eu poderia fazer, né? Então, Cristo foi cheio do Espírito. Só que aí a gente vai ver o que se seguiu, o que aconteceu logo depois disso. Aí nós entramos no capítulo 4, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Então, Cristo foi cheio do Espírito para quê? Para que o Espírito o guiasse para o deserto, né? Então, talvez a princípio pareça um tanto quanto contraditório, né? Olha, eu fui cheio do Espírito e não foi para sair curando, não foi para sair pregando, não foi para sair fazendo sinais e maravilhas, né? Foi para ir para o deserto, né? Mas foi exatamente o que aconteceu, tá? Antes da gente continuar nesse texto, eu vou para outro texto para a gente voltar para ele daqui a pouquinho, só para você entender uma coisa, tá? A gente vai avançar um pouquinho para Mateus capítulo 11, versículo 7, tá? Mateus capítulo 11, versículo 7. Jesus, né, que está falando aqui,
E ele está falando justamente daquele homem, João Batista, o homem que o batizou, tá? Diz assim: quando os discípulos de João Batista, tá, foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, tá? Em outras palavras, Jesus começou a testemunhar sobre João Batista. Jesus começou a testemunhar a respeito de João Batista. E diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de você. Versículo 11: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Então, Jesus está aqui testemunhando a respeito de João Batista. Jesus está testemunhando a respeito de João Batista. E ele está dizendo coisas maravilhosas a respeito de João Batista e alguns detalhes que eu queria observar. A primeira frase de Jesus foi: o que vocês foram ver no deserto? Né? Se referindo ao local onde João Batista se fixava, que era no deserto. Engraçado, porque deserto geralmente é um lugar que ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir para o deserto. Até os que entendem que o deserto é um lugar de aprendizado, que é um lugar de fortalecimento, que é um lugar de crescimento, até os que entendem não querem ir de boa vontade, né? Entendem que muitas vezes é necessário, entendem que muitas vezes passaram e que foi uma fase necessária e que foi boa, no fim das contas foi boa, mas por iniciativa própria, raramente alguém vai querer isso, né? Mas João Batista já era uma pessoa que havia entendido isso, que o deserto o ensinava, que o deserto o fortalecia, que o deserto o gerava crescimento, né? Então Jesus começa dizendo: o que vocês foram ver no deserto, né? É uma pergunta, mas Jesus, na verdade, ele não está dizendo assim: vocês não deviam ter ido ver, ou vocês não deviam ter ido simplesmente, né? Na verdade, Jesus está plantando algumas coisas na cabeça deles para que fizessem eles refletirem, né? Aí ele vai dizer assim: um caniço agitado pelo vento, ou seja, sinais, entende? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas, ou seja, vamos observar aqui uma coisa. João Batista era uma pessoa completamente diferente daquilo que a maioria procurava. Completamente diferente do que a maioria procurava. Por quê? A maioria das pessoas procuram por sinais, procuram por manifestações, né? E não é o que eles encontrariam indo atrás de João Batista. Porque João Batista, ele já muitas vezes se privava, né, de toda e qualquer vaidade, né? Jesus está dizendo aqui: olha, vocês estão procurando um caniço agitado pelo vento. Aí eu me lembro do texto que nós usamos na mensagem anterior a respeito de Elias, né? Que Elias está na caverna e bate um vento forte, e Deus não estava no vento forte, e vem um terremoto, e Deus não estava no terremoto, e vem fogo, e Deus não estava no fogo. De repente, vem um sopro suave, vem um sussurro suave, e Deus estava ali, foi ali que Deus falou, né? Então, a gente consegue fazer um paralelo entre esses dois textos, né? Que Jesus está dizendo: olha, se vocês estão procurando coisas grandes, vocês estão procurando sinais, vocês estão procurando errado, né? Outro detalhe que Jesus coloca: vocês estão procurando uma figura
bem vestida, bem adornada, né? Vocês não vão encontrar, porque ele era simples, muito simples, né? Então muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas erradas. Muitas vezes nós buscamos coisas com as expectativas erradas, né? E da mesma forma que Deus ensinou Elias lá naquela caverna, Jesus está ensinando os seus discípulos aqui, né? Que a questão está na simplicidade, mas na obediência àquilo que é essencial, que é a palavra, aquilo que é essencial, que é a palavra, porque João Batista foi elogiado por Cristo, dizendo aqui, ó, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, um cara simples, que não se moldava aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas muitas vezes esperavam, né? Muitas vezes as pessoas esperam de outras alguns estigmas, né? Algumas coisas. Por exemplo, vamos citar um exemplo nosso, né? Do nosso convívio, né? Muitas pessoas muitas vezes esperam que o pastor é aquele, né? Engravatado, internado, né? Com uma camisa, uma gravata, um terno, e que esse é o perfil de um pastor, né? Eu me lembro de uma vez, algum tempo atrás, em que eu fui para a igreja, e eu fui para a igreja de terno e gravata, já faz alguns anos, já não foi aqui em Marialva, e uma pessoa olhou para mim e disse assim, nossa, hoje você está de pastor, né? E por mais que isso não me mexa, porque eu sou tratado com relação a isso, né? Mas eu fico triste, na verdade, pelas outras pessoas, né? De se prenderem muitas vezes em coisas que não têm sentido nenhum, né? A santificação, a consagração da pessoa e a unção da pessoa são referentes à vida dela, né? A vida de intimidade dela com Deus, né? Mas isso vai se refletindo na vida da pessoa, né? Como Jesus mesmo ensinava, se você quer me conhecer, anda comigo, né? Caminha comigo e você vai então me conhecer. Agora, se você ficar preso a coisas externas, você certamente não vai encontrar o que você está procurando. Se você se prende a coisas externas, você certamente não vai encontrar aquilo que você está procurando. Agora, se você tem um entendimento, e aí eu volto para Mateus capítulo 4, aqui rapidamente, já no deserto, ok? Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então aqui a gente pode ver um resumo daquilo que a gente viu em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, né, está dizendo que eles foram para o deserto para ser humilhados, para serem provados, para ver o que estava no coração deles, para ver se eles iam guardar os mandamentos, né? E quando a gente vê aqui, ó, que o Espírito guiou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, a gente pode resumir toda aquela parte de Deuteronômio nessa frase, né? Por quê? Porque ser levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, em outras palavras, significa para ser provado, né, para ver o que estava no coração dele, enfim, tudo aquilo que a gente viu descrito ali no texto de Deuteronômio, a gente pode confirmar aqui também, tá bom? Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, né? E se a gente olhar lá no texto de Deuteronômio, a gente vai ver no versículo 3 dizendo que no versículo 3 diz assim: ele humilhou a vocês, ele os deixou passar fome, né? Então muitas vezes Deus vai deixar a gente passar fome, né? Não significa que Deus vai nos deixar com fome, mas Ele pode nos deixar passar uma fome, né? Justamente para que a gente chegue a esse ponto de ser testado na fome, para que nós possamos ser testados na fome, tá? Nós não somos melhor do que Cristo. Se Cristo ficou com fome, nós também poderemos ficar com fome, também poderemos chegar a esse ponto de sentirmos fome, tá bem? Então Cristo, ele sente fome, e aí o diabo,
que é esperto, né? E ele vai justamente nos testar, vai justamente nos tentar, né? Na nossa fraqueza ou aonde nós estamos mais vulneráveis naquele momento. Como que Jesus estava? Com fome. O diabo, obviamente, percebeu, sabia, e ele então foi justamente tentar Cristo em primeiro lugar nessa área. Então, versículo 3 vai dizer: então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, né? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então aqui a gente já começa a ver algumas coisas, né? Jesus, se você perceber, só nessa primeira tentação Jesus demonstrou êxito, né? Ele demonstrou que foi aprovado em todos os testes que nós vimos em Deuteronômio, tá? Em todos. Por quê? Quando ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está se colocando a um nível de submissão a Deus, ou seja, ele se humilhou, né? Quando ele diz que ele não vai fazer isso, porque ele poderia fazer, tá? Isso é importante a gente entender, ele poderia fazer, tá? Mas por ele ter decidido não fazer, nos demonstra que aquele segundo ponto, que é ser provado, né? Naquele ponto, ele foi aprovado, né? Ele foi provado e foi aprovado, né? No terceiro ponto, que fala que ele quer saber o que está dentro do coração de vocês, né? Aqui a gente soube o que estava dentro do coração de Cristo, né? Por quê? Porque quando o diabo ele vai tentar Jesus, né? Dizendo para ele transformar aquelas pedras em pães, né? Jesus ele responde com aquilo que está no seu coração, ou seja, a palavra de Deus. Ele usa a própria palavra de Deus para responder ao diabo, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E para fechar todo aquele ponto lá de Deuteronômio, que era o último ponto, que é que ele queria ver se guardariam os seus mandamentos. Então aqui Jesus ele permanece em obediência a Deus. E eu só usei a primeira tentação que o diabo fez contra Cristo, né? E Cristo já sendo aprovado em todos os pontos que foram observados lá no texto de Deuteronômio. Mas seguindo a tentação de Cristo, vamos lá no versículo 5, diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Tá? Aqui um ponto super importante: o diabo usando uma referência da palavra, tá? Porque está escrito. O diabo falou para ele: faça isso, porque está escrito. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, né? O diabo usando a própria palavra, né? Para tentar Cristo, né? Ele viu que Cristo respondeu ele na primeira tentação com a palavra, então o diabo, usando para continuar a tentar Cristo, ele vai fazendo: bom, já que ele usa a palavra, eu vou usar também, né? E aqui a gente pode ver, e a gente vê muito isso, infelizmente, né? Pessoas que muitas vezes usam da própria palavra de Deus, né? Para fazer uma interpretação que muitas vezes é uma interpretação de sua própria vontade, né? E não uma interpretação da vontade de Deus, né? Muitas vezes as pessoas interpretam alguns textos da Bíblia ou procuram textos que cheguem de uma forma que eles possam interpretar para que possa fazer a sua própria vontade, né? Interpretando o texto para a sua própria vontade, para a sua conveniência, né? Eu até brinco assim que essa é uma interpretação conveniente. Eu interpreto o texto conforme a minha conveniência, conforme eu quero, né? A forma que ele me convém melhor, né?
Então, infelizmente isso acontece muito, onde eu vou, quando um texto diz algo para eu obedecer, eu vou dar uma interpretada nele, dizendo assim, não é bem assim, não é exato, né? Também não é para seguir tanta risca, né? A gente ouve muito isso, né? E outros textos que muitas vezes a pessoa vai querer usar para embasar algo que ela quer fazer, mas ela muitas vezes está interpretando o texto conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, dentro daquilo que está escrito. Como que Jesus respondeu? Versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tá? Aqui, quando Jesus fala, também está escrito, ele está dizendo o seguinte, para nós, tá? O que ele falou para o diabo foi uma coisa, mas o que ele fala para nós com relação a esse texto? Ele está dizendo o seguinte, também está escrito. Quando nós pegamos um texto da Bíblia, e eu sempre falo isso e reforço aqui para você, nós nunca podemos usar um texto de uma forma isolada. Tá? Nós nunca podemos pegar um texto, tirar do contexto e interpretarmos ele de uma forma isolada, porque isso me dá margem muitas vezes para colocar ele de uma forma que me convenha, como eu estava falando agora mesmo. Tá? Eu muitas vezes posso interpretar o texto de uma forma isolada, de uma forma que ele vai atender aquilo que eu quero. Tá? Então Cristo fala assim, olha, é fato, é verdade que está escrito isso que você acabou de falar, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele fala isso, ele não está dizendo para o diabo parar de tentar ele, né? Porque o Senhor, seu Deus, ele está se referindo ao Pai, né? Então a resposta de Cristo não é assim, olha, para de me tentar. Não é isso que Cristo está fazendo. O que Cristo está fazendo é o seguinte, o que o diabo pediu para ele fazer foi assim, tá? Quer ver? Eu vou traduzir isso para a nossa vida hoje, tá? Para o coronavírus, tá? E aí você pode usar isso para várias outras situações da nossa vida, tá? Por exemplo, eu sou cristão, tá? Estão mandando eu ficar em casa, em isolamento. Só que é o seguinte, eu sou filho do Rei, né? Eu sou filho do Pai, eu sou filho do Criador. Eu estou protegido por Ele, então eu posso ir para qualquer lugar, eu posso encontrar qualquer pessoa, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me proteger do coronavírus, tá? Então, eu poderia pegar um texto e dizer assim, saia da sua casa, vá trabalhar, vá para o mercado, vá ver os teus parentes, vá ver quem você quiser, porque você é filho do Rei, e a palavra está dizendo que 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai, né? Pode sair. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um texto, eu estou fazendo a mesma coisa que o diabo fez, tá? Eu estou dizendo assim, ó, pelo que a palavra diz, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Pode sair, tá? Pegando um texto de forma isolada, tirando do contexto e jogando de uma forma conveniente para a pessoa, tá? Aí, Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quer dizer com não tentarás o Senhor teu Deus? Deus disse que guardaria os teus filhos desde que eles estivessem debaixo de obediência, desde que eles estivessem debaixo de submissão. E ele diz que em primeiro lugar nós devemos obedecer a Deus e que depois nós temos que obedecer toda a autoridade colocada sobre a nossa vida. E se nós estamos sendo orientados a ficarmos em casa, isso não fere a palavra de Deus, não fere a obediência da palavra de Deus, pelo contrário, tá? É a fé que nós temos de que Deus deu sabedoria aos médicos, às pessoas responsáveis que dizem é melhor ficar em casa, né? Então isso é uma atitude de fé e isso é uma atitude de obediência à palavra de Deus e às autoridades, né? Se eu pego e falo assim, não, mas olha só, a Bíblia diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, eu vou. Quando eu faço isso, eu estou tentando ao Senhor, meu Deus, eu estou tentando a Deus. Por quê? Porque Deus não disse que você podia fazer isso.
Ele não te deu autorização para fazer isso. E você está assumindo uma responsabilidade de fazer um ato irresponsável, né? E dizendo assim, se vira, me proteja. Né? E o que Jesus está dizendo, respondendo para Satanás, respondendo para o diabo, é: não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele está dizendo é: eu não vou fazer isso, porque se eu fizer o que você está falando, eu estarei tentando a Deus. Eu estarei tentando a Deus. Eu não vou fazer isso. A palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu não vou tentar o Pai. Porque Ele não me autorizou a fazer isso. Ele não me deu autorização para fazer isso. Então eu não vou fazer algo que eu não estou autorizado pelo Pai a fazer, né? E continuando, só para a gente ver um encerramento aqui. Jesus respondeu então, também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez a palavra. Lembra que eu disse lá no começo da mensagem? O foco, a palavra. Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só! A primeira tentação que o diabo tentou fazer contra Cristo foi justamente a questão de ser servido, né? A questão de ser servido. Mas Cristo entendeu uma coisa mais importante, que Ele não estava ali para ser servido, mas sim para servir. Ele foi para o deserto e Ele estava em jejum e Ele estava em oração, porque Ele estava a serviço do Pai, através do Espírito Santo que o estava guiando, né? Então Ele não se deixou corromper, Ele não se deixou enganar pelo diabo, né? Mas Ele se manteve firme, né? Ele foi provado, Ele se submeteu, ou seja, Ele se humilhou ao Pai, Ele foi provado, Ele demonstrou o que estava no coração dele e Ele se manteve obediente e firme aos mandamentos, né? Às ordenanças de Deus, o Pai, né? Então Jesus, Ele provou tudo aquilo que Deuteronômio nos trouxe, né? Com relação ao deserto. Jesus Cristo, Ele prova isso também dessa forma. Algumas características do deserto, só vou listar algumas aqui para você, tá? Porque você vai observar isso no nosso dia a dia, tá? Então, algumas coisas que a gente observa ali na questão com relação ao deserto. Primeiro, nós somos humilhados, né? Então, nós ficamos presos dentro de casa e aí a gente percebeu que a grande maioria das pessoas se igualaram, né? Como muitos disseram até pela internet, agora não tem pobre, rico, não tem mais nada, todo mundo é igual, está todo mundo preso dentro de casa, né? Então é o que? É um sentimento que vem da gente perceber que a gente não tem o controle sobre a nossa vida e aí a gente entender que o Senhor é que tem o controle não só da nossa vida, mas o controle de tudo, né? Então, a primeira característica de deserto, né? Nós nos humilhamos, né? Porque nós temos que nos humilhar para reconhecer a soberania de Deus, de entender, é Deus que controla tudo, né? A gente achava que podia cuidar das coisas, né? Até os governos mais poderosos do mundo achavam que mandavam, desmandavam, que cuidavam da vida dos outros, e eles perceberam que eles não conseguem cuidar da vida de ninguém, né? Quantas e quantas pessoas estão sendo, com todos os cuidados que estão sendo feitos pelo mundo inteiro, né? Quantas e quantas pessoas estão sendo infectadas, quantas e quantas pessoas estão morrendo, né? E quantas outras coisas estão acontecendo e vão acontecer por causa de tudo isso, né? E não é à toa que a gente vê muitos e muitos líderes mundiais, né, reconhecendo que
as pessoas, né, que os seus povos, que os seus países precisam orar, precisam buscar a Deus, né? Quando que a gente viu isso, né? Um presidente atrás do outro, por exemplo, dizendo: povo, orem, né? Busquem a Deus, orem, e muitos presidentes até citando textos bíblicos, né? Demonstrando mesmo que não existe ninguém acima de Deus. Não existe nada e nem ninguém acima de Deus. E quanto mais cedo nós nos humilharmos, né, que é uma característica do deserto, e reconhecermos a soberania de Deus, mais cedo então nós alcançaremos a nossa vitória. Assim como Cristo alcançou a vitória sobre Satanás e sobre o deserto, né, nós também alcançaremos a nossa vitória. Nos humilharmos, a primeira característica do deserto. Segunda característica, nós somos provados, né? Quem aí não está se sentindo em uma provação, né? Sendo provado nesse momento. Terceiro, nós somos providos, né? Apesar de tudo isso, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, nós estamos vendo Deus provendo. E nós vamos continuar vendo Deus provendo. Se a gente voltar para o texto de Deuteronômio, a gente vai ver lá no versículo 3, que ele diz assim, que apesar de todas as circunstâncias, situações, eles foram providos com o maná. E detalhe, uma coisa que muitas pessoas não observam nesse texto, que ele diz assim: o maná que vocês não conheciam e que nem os seus pais conheciam, né? Ou seja, ninguém conhecia o maná até então. Era uma coisa nova. Quando eles estavam, com certeza eles pensaram assim: Deus vai nos alimentar. Com certeza muitos pensaram assim: Deus vai prover e vai nos alimentar, certo? Mas Deus os alimentou e Deus proveu de algo que eles não conheciam. Olha que coisa incrível! Porque quando a gente pensa assim, Deus vai me prover nessa situação, a gente já começa a imaginar o que Deus teria que nos dar para nos prover naquela situação. Mas a gente não imagina que Deus pode nos prover da onde a gente não imagina. A gente não para pensar que muitas vezes Deus pode nos prover da situação que a gente menos podia esperar, né? E ali ele está dizendo: olha, Deus supriu vocês, Deus proveu o alimento para vocês de algo que vocês nem conheciam, de algo novo para vocês, né? E assim, da mesma forma, Deus supre as nossas necessidades, Ele provê as nossas necessidades e Ele nos surpreende, porque Ele muitas vezes nos provê de formas que nós não poderíamos imaginar. Nos dá algo novo, né? Que nós muitas vezes não poderíamos imaginar, como por exemplo, nos prover, né, do alimento espiritual, do alimento da palavra, e está nos provendo de alimento espiritual, de alimento da palavra, de uma forma que a gente não poderia imaginar um tempo atrás, né? Apesar que muitos já faziam ministrações pela internet, mas a gente não imaginaria que hoje nós estaríamos sendo supridos da palavra do Senhor dessa forma, né? E assim como a palavra de Deus, Ele também nos supre em todas as áreas da nossa vida. Nós somos providos do alimento físico, nós somos providos do alimento espiritual, nós acabamos aprendendo mais de Deus, até porque a circunstância, a situação faz com que a gente se submeta mais a Deus, né? Porque, querendo ou não, muitos de nós estamos assustados, e aí isso faz com que a gente recorra mais a Deus, né? E esse recorrer a Deus nos faz conhecê-lo ainda mais, tá? Então, tudo isso que eu estou falando são características de vivência no deserto. Tá? Nós somos providos por Deus em todas as áreas da nossa vida, nós aprendemos mais de Deus, né? Nós aprendemos a orar, né? Nós aprendemos a orar, né? Porque muitos de nós com certeza estamos orando mais hoje do que orávamos antes, né? E também estamos terceirizando menos as nossas orações, né? Estamos realmente nós mesmos ali dobrando o joelho e nos prostrando a Deus. Entendemos que cada um com o teu relacionamento com Deus. Não significa que eu não vou pedir oração, mas as pessoas estão entendendo mais que não adianta só ficar, ora por isso, ora por aquela pessoa, terceirizando, né, a oração.
Então, tudo isso nos desenvolve uma dependência maior do Senhor. Nós entendemos que somos dependentes do Senhor, né? Que as coisas não são geradas apenas pelo nosso esforço, não são geradas apenas pelas nossas conquistas, né? Pelo nosso empenho, mas nós dependemos totalmente de Deus, né? Nós dependemos totalmente de Deus. E nós percebemos mais do que tudo que nós precisamos buscar a Deus. Porque se eu quiser receber tudo isso, eu preciso estar com Ele, né? Como diz lá em Jeremias, e buscar-me-ão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Então nós teremos sim o amparo do Senhor, mas é dentro de busca, né? É dentro de busca. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela está repleta de promessas, né? Mas para que eu possa receber as promessas, eu preciso estar enquadrado dentro da palavra, dentro da palavra de Deus, que eu falei para vocês, seria o foco da nossa mensagem, a palavra de Deus. Amém? Para fechar, eu queria ler o último texto com vocês, lá de Apocalipse, capítulo 22, versículos de 12 a 14. É o nosso último texto. Nosso último texto aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículos de 12 a 14, né? Porque toda batalha vem, toda batalha vai, né? E a vitória no Senhor, ela é certa. A vitória no Senhor, ela é certa. Então, que nós possamos continuarmos firmes, né, nas promessas do Senhor, para que nós possamos receber a vitória e, junto com a vitória, as conquistas delas, né? E é justamente sobre isso que o texto fala. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 14. Diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, que significa mais que felizes, aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Amém? Amém. Amém. Do deserto para a glória. Do deserto para a glória. Nós passamos sim por desertos, né? E o deserto, ele, acima de tudo, ele nos ensina muito. Ele nos ensina bastante. Se nós permanecermos debaixo das mãos de Deus, debaixo da palavra do Senhor, continuarmos sendo guiados pelo Senhor, a vitória ela é certa. Como Jesus mesmo disse aqui, né? Eu sou o início e o fim, e a recompensa já está comigo. A recompensa para te entregar já está comigo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Como eu disse para vocês, quando nós nos enquadramos debaixo da palavra de Deus, nós recebemos o direito das promessas. E é exatamente o que o texto aqui está falando, né? Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós recebemos o direito de desfrutarmos das suas promessas. Amém? Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você.